A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o pastor Diego Neto e aqui junto comigo está o pastor Jefferson Neto. Decidimos ter esse tempo junto com todos vocês, um tempo de reflexão na palavra de Deus. Temos tido algumas experiências muito fortes com o Senhor e recentemente entendido que a igreja está vivendo um momento peculiar. Que apresenta uma oportunidade a todos nós que somos o corpo de Cristo. Entendemos que aquele texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que diz, o que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E através desse entendimento, nós vemos que Deus trabalha em alguns padrões, e vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns padrões proféticos que mostram para nós e nos dão avisos e dicas de que estamos num tempo muito especial como igreja, numa janela de Deus, e precisamos aproveitar dela. Já há muito tempo que nós, e eu digo ainda mais, muito mais você, porque eu estou com 30, você está com 32, e a gente, desde que eu me entendo por gente, que o pastor Jefferson, que por grande coincidência é meu pai. Muita coincidência. Já desde que eu me entendo por gente, que eu me lembro de você buscando sobre avivamentos, e eu acho que esse seria o melhor ponto de partida para começarmos esse bate-papo, essa conversa, ou esse estudo, chamar o que quiser, mas entendermos como que essa questão de avivamentos e a manifestação de Deus tem a ver com essa questão aqui dos padrões proféticos, que não há nada novo debaixo do sol, ou seja, Deus repete o seu padrão de operação, e características se repetem, aspectos da operação divina se repetem, tempo após tempo após tempo, e isso nos ajuda a identificar não apenas o que está para trás, mas também, profeticamente, entender aquilo que está por vir. Exatamente. Muito parecido, inclusive, esse texto com Isaías 46:10, que diz, que anuncia, isso é Deus falando, né? Deixa eu ler o 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha bem, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Aleluia. Então, olha como que esses dois textos andam de mãos dadas. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente vê isso no estudo das profecias, né? O pastor Jefferson, um escatólogo de mão cheia, e em profecias, o estudo dos últimos dias, a gente vê como que, nos mínimos detalhes, Deus é extremamente fiel àquilo que ele estabeleceu desde o princípio. Assustadoramente fiel, né? Características dos menores detalhes. A gente vê desde a tipologia do tabernáculo, as festas, aos dias estabelecidos por celebração de memorial do povo de Israel, e como essas datas vão se repetindo no decorrer da história, e acontecimentos históricos e extremamente relevantes para a história do povo de Israel e da igreja da mesma forma. Porque, na verdade, Deus estabeleceu um padrão de comportamento cíclico exatamente para nos ajudar, né? Você já pensou se Deus trabalhasse linearmente, sempre fazendo novo, infinitamente? Como que nós conseguiríamos, keep track, não é? Nos manter entendendo, não é? Acompanhar a evolução divina? Nunca acompanharíamos. Verdade. Então, o que ele fez? Ele criou ciclos que se repetem. E isso nos ajuda a entender os padrões proféticos, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está discernindo uma janela que Deus abriu. Nós estamos vivendo um momento sobrenatural de uma janela divina que se abre. Só que é o que nós vamos ver aqui agora, como que essa janela ela está conectada a outros ciclos anteriores. Quer dizer, Deus trabalha assim
E é assim que ele nos proporciona entendê-lo. Dentro daquilo que é possível entendê-lo, lógico. Sim. Né? Ele nunca será entendido 100%, senão ele não seria Deus. Afinal de contas, é interesse de Deus, Deus que começou, que iniciou essa questão de se revelar. Foi desejo dele se revelar a nós. Isso começa, né, após a queda, quando a conexão entre Deus e o homem, Deus e Adão, foi interrompida. Imediatamente Deus faz uma promessa a Eva, dizendo, da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, já dando a esperança messiânica de Cristo que viria para restabelecer uma conexão que havia sido rompida né, com a queda de Adão. E Deus, desde então, começa de forma parcial, limitada, através de indivíduos, depois através do sistema do tabernáculo, da lei dada para Moisés e profetas, juízes e assim por diante, mas Deus sempre progredindo na revelação de quem Ele era para a sua criatura. Exatamente. Uma coisa que me chama atenção, por exemplo, é como que algumas pessoas já decodificaram, uma delas foi o Perry Stone, como que o início do Gênesis é quase que idêntico, backwards, de trás para frente, com o final do Apocalipse. É uma coisa que chega a ser assustadora, porque começa com o homem santo, depois vem a queda, vem a árvore da vida que se perde no meio do jardim, Deus esconde, depois vem a corrupção do gênero humano através daquilo que seria futuramente o sistema babilônico. O Apocalipse termina do mesmo jeito, backwards. Né? Vem o julgamento da Babilônia, a restauração do homem, a restauração da árvore da vida e o homem voltando ao estado original. Precisamente. Exatamente isso. Então é o que está dizendo aqui. Eu anuncio o fim desde o começo. Então, para nós entendermos quais são os planos futuros de Deus, a gente precisa ter uma boa memória. Exato. Por isso que Deus sempre dizia para Israel, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu preguei um tempo atrás na igreja sobre o mover de Deus, sobre um avivamento que estava por vir, numa das minhas pesquisas eu descobri que a expressão lembra-te, no Velho Testamento, é uma das expressões mais usadas por Deus em todo o Velho Testamento. Assim, centenas e centenas de vezes em todo o Velho Testamento, Deus disse incansavelmente, lembra-te de, lembra-te de, lembra-te que fui eu que te tirei do Egito, lembra-te que fui eu que fiz isso, lembra-te que eu te sustentei no deserto, lembra-te. Então, você vê sempre um esforço divino para não deixar o seu povo esquecer o que passou, o que está lá atrás. Porque o que está lá atrás nos ajuda a entender esses ciclos, o que ele vai fazer lá na frente. Entendeu? E é dessa forma que nós conseguimos entendê-lo um pouco melhor. E Deus não mudou essa forma de operação, né? Tem muita gente que acha que Deus foi sistemático dessa forma, ou processual, ou cíclico na sua operação, apenas nos tempos bíblicos. As pessoas não entendem, às vezes, que isso é uma característica de quem Deus é. Exatamente. Né? E eu acho que isso nos ajuda poderosamente, porque eu sinto que Deus não quer que o seu povo seja pego de surpresa. Tanto que a Bíblia mesmo diz que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas. Exatamente. Porque Deus quer que o seu povo esteja posicionado. Aquela série que você pregou, né, reposicionamento, né? Fala um pouquinho sobre isso. Essa série nasceu exatamente dessa necessidade, na época, quando nós estávamos ainda com a igreja muito embrionária, de levar o povo a entender que esses comportamentos divinos, eles requerem uma postura específica do povo, entendeu? Então, por exemplo, quando a geração do deserto praticamente pereceu, lembrando que Deus tirou Moisés e o povo do Egito para levar a terra prometida. Ele não tirou para deixá-los no deserto. Ele tirou para levar a terra prometida. Exato. Mas acabou deixando eles no deserto por 40 anos, esperando que aquela geração perecesse, até que surgisse uma nova geração. Agora, escute isto, que estivesse em condições de se reposicionar para tomar posse da terra. Uau! Ou seja, a intenção dele era dar a terra, sempre foi dar a terra. Mas a geração que saiu do Egito não entendeu isso. Então, eles estavam sempre
presos ou conectados àquilo que tinha acontecido no Egito, sempre lamentando pelos pepinos, pelas cebolas, por isso, por aquilo, porque no Egito tinha água, no Egito tinha isso, tinha aquilo. Então chegou um ponto que Deus falou, ok, então vocês não querem se reposicionar para serem o que eu quero que vocês sejam. Vocês querem continuar sendo o que vocês eram. Então eu preciso esperar passar essa geração. Agora, olha que curioso, rapaz. Quando chega no momento de entrar na terra, que Josué manda os 2 espias, eles voltam com o relatório, etc. E Josué vira e fala na maior naturalidade, gente, chegou a hora de nós tomarmos posse da terra. Aquela geração não titubeia, eles não questionam, eles não duvidam, porque pela lógica, pensa bem, 40 anos é o que? Uma vida. Você não tem 40 anos ainda. Exato. Você imagina, é uma vida inteira. De repente, todo mundo falando sobre algo por 40 anos e aquilo nunca acontece. De repente chega alguém e fala assim, ó, chegou a hora, nós vamos então tomar posse da terra, que nós estamos esperando há 40 anos. Yes. E ninguém questiona, ninguém pergunta nada, ninguém duvida, todo mundo... Ou seja, houve uma mudança de mentalidade Exato. muito fantástica naquela geração que permitiu que eles tomassem a terra, que é então o que a gente chama de reposicionamento, né? Que é essa mudança de postura e de mentalidade, que é o que diz Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou entendimento. Então, é uma mudança de comportamento que permite com que Deus faça através de você aquilo que está prometido. Exato. Inclusive, a continuação do texto é para que experimenteis. Aí, tá vendo? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você vê que, como, por exemplo, algo que você vai compartilhar daqui a pouco, que é simplesmente extraordinário, como que Deus pode perfeitamente adiar uma promessa. Isso. Simplesmente porque o povo de uma certa geração não está disposto a se reposicionar. Uau, meu Deus do céu. Porque Deus não tem dificuldade, gente, de cumprir absolutamente nada. Deus não tem nenhum problema de cumprir absolutamente nada. O problema está na nossa capacidade de renovar a compreensão e o entendimento, de transitar de um tempo de luta, de dificuldade, de produção, para um tempo onde aquilo passa a acontecer com naturalidade. Aí é que vem o discernimento das janelas de Deus, não é? Que é o que tem a ver com o que nós estamos vivendo agora. Revival Community Church, New Time Church, e certamente outros que vão assistir isso aí em vários lugares, talvez vão se identificar com esse momento. Sim. De repente falar, não, pera um pouquinho, realmente as coisas estão acontecendo mais facilmente. Isso. Coisas que antigamente a gente lutava, pelejava, orava, jejuava, clamava para aquilo acontecer, agora elas estão simplesmente acontecendo. Verdade. Milagres de cura, restauração, as pessoas sendo visitadas em casa, sabe? Um mover de Deus coletivo que está acontecendo, que parece que por si mesmo, uma evolução espiritual. Entendeu? Isso não é porque esta geração é melhor do que a anterior, não é porque a geração de Josué era melhor do que a geração anterior. É simplesmente porque ela se reposicionou quando eles perceberam que abriu-se uma janela divina. E entender isso, entender o que está por vir, no meu ponto de vista, é crucial para que nós, como geração, né, como igreja, como indivíduos, como famílias, para que a gente aproveite e tenha tempo ou eu diria até oportunidade de nos posicionar para isso. Porque, afinal de contas, Deus não quer que a sua igreja seja pega de surpresa. Deus não quer que a sua igreja seja pega de surpresa com algo que está acontecendo e nós não estamos posicionados para participar. Deus não quer uma igreja espectadora, Deus quer uma igreja participante. Exatamente, ativa, isso, mobilizada e consciente do momento em que está vivendo. Isso. Veja bem, uma das coisas que Deus tem falado muito, assim, mas muito comigo, é a respeito dessas janelas de operação divina. Tá? Talvez esse seja o grande segredo da relação do homem com Deus, é conseguir compreender as janelas divinas. Tá? Malaquias fala, né, num texto que às vezes a gente ignora, porque mexe em relação a dízimo, dinheiro, mas eu quero extrair pelo menos uma expressão desse texto, né? Trazer os dízimos à casa do tesouro, tarararará, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus.
e derramar sobre vós uma bênção tal, tarará. Ou seja, deixando de lado a questão financeira agora, que não é o assunto, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que existem janelas divinas que se abrem de vez em quando. Sim. Entendeu? É disso que o texto está dizendo. O contexto ali pode ser financeiro, mas não muda o fato de que o texto está afirmando que existem janelas divinas. E Deus abre e fecha essas janelas de acordo com o conselho da sua vontade eterna. Exato. Por isso que nós não podemos questionar e nem titubear quando o Espírito Santo te dar a entender que uma nova janela está se abrindo. Isso. Tá? Por exemplo, eu tive uma experiência há pouco tempo atrás com o Senhor a respeito daquele texto de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que acontece algo muito curioso, né? Se puder colocar para mim aí, por favor, esse texto, eu gostaria de mostrar uma coisa nesse texto. O texto diz algo curioso que às vezes a gente deixa passar desapercebido, tá? Diz que o verso 1 diz que no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aí o verso 2 diz assim: no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha que coisa curiosa, gente. Quem estuda a história do cativeiro sabe que o cativeiro ele passou um pouquinho de 70. Alguns dizem 73, outros dizem 76 anos. Eles ficam aí entre... Mas uma coisa é certa, a maioria dos estudiosos concordam que o tempo do cativeiro foi um pouquinho mais do que 70 anos. Tá? Mas Deus usou Jeremias para dizer, ok, eu estou colocando um timestamp, estou colocando um tempo de expiração nesse cativeiro, ok? Eu estou estabelecendo que esse cativeiro será de 70 anos, ok? Pronto, Deus carimba aquilo através de uma profecia real, legítima de Jeremias, ok? O nosso problema é que a gente tem sempre a tendência de achar que Deus faz as coisas por si próprio, por conta própria, sem qualquer tipo de relação com a raça humana. Mas olha o texto que você acabou de citar de Amós, né, se não me engano. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gente, esse texto é muito poderoso, ele tem que nos colocar para pensar. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Significa o quê? Que Deus requer uma interação nossa, uma interação humana, para realizar certas coisas, ou essas coisas que estão conectadas a essas janelas de oportunidade, janelas de graça. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que Daniel chegou no cativeiro no começo. Tá? O início do livro de Daniel diz que ele já estava no cativeiro no 3º ano de Jeoaquim. Jeoaquim governou por 11 anos. Olha só. No 3º ano, Daniel já estava no cativeiro. Então, ele foi um dos primeiros que chegou lá. Tá? No 2º ano de Nabucodonosor é quando Daniel é chamado para interpretar o sonho. 2º ano de Nabucodonosor. Daniel agora está no final, já idoso, no final do cativeiro, 70 e um pouquinho, 71, 2 ou 3 anos de cativeiro. Portanto, ele passou por toda a extensão dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Nós estamos falando agora do ancião Daniel, aí com seus 80 e tantos anos de idade para 90. Tá? Olha que coisa curiosa. Imagina que Daniel resolvesse clamar a Deus na metade do cativeiro. Tá? 35 anos de cativeiro, Daniel entrasse em jejum e oração, começasse a clamar a Deus por misericórdia, para Deus remover o cativeiro. O que aconteceria? Nada. O tempo de expiração que Deus tinha determinado não tinha chegado ainda. Ou seja, não aconteceria nada. Isso quer dizer que ele não poderia orar, que ele não tenha orado? Não. Significa que, orando ou não, aquele cativeiro não acabaria ali. Correto. Porque a janela ainda não havia aberto. Exato. Deus já tinha determinado que, num ponto da história, aquela janela se abriria. Que, inclusive, eu vou mostrar depois como que o decreto do retorno do cativeiro se deu por ocasião de um jubileu. Exato.
Olha só que doideira. Exatamente. Olha que loucura. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, pastor Diego, é que Daniel, por discernimento e compreensão espiritual, ele discerniu a janela. Então, olha aqui, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Eu entendi pelos livros que o número de anos era de 70. Então, Daniel está lá fazendo as suas pesquisas, de repente ele olha e fala, espera um pouquinho, tem uma profecia aqui que diz que o cativeiro tem que terminar com 70 anos. Mas espera um pouquinho, já tem, sei lá, 73, 74 anos. Então, espera um pouquinho, eu preciso clamar. Aí diz o verso 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Então, aqui está uma prova cabal de que essa interação do homem com Deus é fundamental para o cumprimento de promessas, cumprimento de profecias. O cativeiro poderia ter acabado com 70 anos sharp, 70 anos exatos? Poderia. Se alguém tivesse se levantado aos 70 anos e clamado a Deus e feito o que Daniel fez aí aos 73, 74, seja lá qual foi a diferença. Você está entendendo? Sim. Daniel plantou o joelho no chão e ele começou a clamar a Deus, porque ele percebeu o seguinte, agora adianta clamar, porque eu estou dentro da janela. Eu estou dentro da janela. Então, por que Deus respondeu a Daniel e não respondeu a tantos... Por exemplo, no livro de Ezequiel, que também é contemporâneo de Daniel no cativeiro, apenas de províncias diferentes, nós temos clamores pelo fim do cativeiro. Nós encontramos, inclusive, Deus usando Ezequiel para dizer ao povo, ei, esquece, não adianta agora. Deus usando Jeremias, depois que a primeira leva foi levada para a Babilônia, Deus usando Jeremias para dizer, ei, gente, é o seguinte, construam casas, casem-se, gerem filhos, montem businesses. A janela não está aberta ainda. Entendeu? Pessoal, é o seguinte, entendeu? Entenda que agora vocês precisam se adaptar onde vocês estão. Isso. Porque a janela só vai abrir daqui a X anos. Então, o que eu vejo hoje em dia é que o povo de Deus precisa daquela graça dos filhos de Isacar, que sabiam discernir os tempos e as épocas, entendeu? Uma tribo preciosa em Israel, pessoas que entendiam do profético, entendiam desses movimentos das janelas divinas. Sim, até porque Deus... Tem muita gente que não considera essas coisas, porque acha que, pelo fato de Deus estar fora do tempo, que Deus não leva em consideração essas coisas. Mas esse não é o padrão que a gente vê Deus trabalhar. Não. Deus respeita essas questões, inclusive codificou. Claro. Nas escrituras, nos acontecimentos históricos, ele codificou. Existem fatos, isso é fato, sem medo de errar, existem números, datas e estações que são extremamente importantes e proféticas no cumprimento do projeto de Deus e do plano de Deus na história. Seria até bom você mostrar isso para a gente, porque depois, quando a gente falar sobre alguns padrões que a gente tem notado aí, Deus fazer, eu acho que, biblicamente, isso vai estar bem embasado. Sim. Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ver isso agora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem algumas coisas muito importantes. É um assunto muito amplo, né? Eu vou tentar condensar um pouquinho aqui, mas requer um pouco de tempo para trabalhar essa questão. A gente sabe, por exemplo, que a história do Antigo Testamento, quando eu citei essa questão, né, de que Deus está fora do tempo, está na eternidade, mas essas datas são importantes. E por que a gente crê nisso, que essas datas são importantes para Deus? Porque Deus dá preferências a certas datas. No seu trabalhar, Deus marca certas datas, marca certos acontecimentos. Tem datas para Deus que são eu não diria mais importantes, mas elas estão marcadas na sua agenda divina
por algum motivo, Deus marcou o dia 14 de Nissan. Por algum motivo, Deus escolheu. E sempre o padrão que a gente vê é algo diferenciado, extraordinário está acontecendo nessas datas. Antes até da Páscoa ser estabelecida no livro do Êxodo. Nós temos indícios no Antigo Testamento de que algumas coisas importantes aconteceram nessa data. Olha só. Né? Então, por exemplo, a gente vê, o Antigo Testamento é o quê? Basicamente é a história do povo de Deus, do povo de Israel, mas é a história da revelação do Messias. A história da Bíblia começa por causa de uma promessa da queda de Adão, obviamente, e uma promessa que Deus faz para Eva. Da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e a partir daí, a Bíblia vai seguindo de lupa a passagem do bastão geracional até chegar à manifestação daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou até pedir para colocar aí o PowerPoint das eras proféticas, porque tem algumas coisas muito interessantes aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daqui, dessa promessa, existe a Bíblia põe o foco histórico central da narrativa do Antigo Testamento, está todo voltado para o que acontece a partir daí. Quais são as figuras históricas mais relevantes para a passagem desse bastão geracional? Então, vem Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, e a coisa vai passando. Razão do porquê a Bíblia é tão sucinta em relação a outros assuntos. Sem dúvida. Só cita de raspão, porque ela está seguindo uma trilha específica. Exatamente, exatamente. Então, a gente vê a importância disso, né? Existe um padrão divino que a gente pode traçar a partir daí. Né? Então, uma coisa que eu acho importante é o seguinte, é entender que Deus mede o tempo. Deus tem a sua forma de medir o tempo. Isso é muito importante a gente entender. Para a gente entender como que essas datas são importantes para Deus. São tão importantes para Deus que diferença de dias fazem diferença na contagem divina. Porque Deus respeita essa questão profética de datas que estão estabelecidas por Ele. E ponto final. Então, a gente aprende um pouquinho sobre como Deus mede o tempo. Bom, o Salmo 90 diz, e esse texto é um texto que parece ser um detalhezinho... Bobinho, né? Bobinho. Mas a gente vai ver na história, na cronologia bíblica, como que isso aqui é relevante. Olha só. Diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como a vigília de ontem, ou como o dia de ontem, né? Que se foi, e como a vigília da noite. Esse texto aqui é interessante, por quê? Porque ele dá de passagem, mas ele dá uma pista. Um dia para Deus é como 1000 anos. Inclusive, em 2 de Pedro 3, versículos 7 e 8, diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, que se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, olha só o que Pedro está dizendo, não ignoreis uma coisa. Come on, não é pista suficiente que isso aqui é importante? Demais. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem como, por mais que a gente tente ignorar isso aqui, não tem como ignorar. E a precisão dessa medida, ela é confirmada por Pedro, quando a gente considera o contexto do que ele está falando.
ele está dizendo para a igreja, dizendo, gente, não se percam. Se vocês... Igual, sabe quando o pregador fala, se você esqueceu o que eu disse até agora, lembra de uma coisa? Geralmente é o mais importante. É isso que Pedro está fazendo. Gente, não se esqueçam de uma coisa. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. E essa palavra do grego, como, que ela significa, o como, um dia para Deus é como 1000 anos, como é a palavra grega homo, ou os, que significa um comparativo de medida, o mesmo que. Então, o que Pedro está dizendo é, um dia para Deus é a mesma coisa do que 1000 anos. Ou seja, as duas coisas para Deus, elas são intercambiáveis. Exato. Então, tem muita gente que usa esses textos para dizer o seguinte, Deus está fora do tempo, portanto, para ele, 1 segundo, 1000 anos, 1 século, 1 década, 3 dias e meio, 17 horas, para Deus é tudo a mesma coisa, porque ele está fora do tempo. Exato. E sim, figurativamente pode simbolizar isso, porém, é isso que eu quero mostrar para vocês, como que o padrão divino da criação nos mostra que tem alguma coisa especial aqui, que nos mostra o quanto Deus considera essas datas, o quanto Deus trabalha e manifesta o seu plano de forma precisa na manifestação dessas janelas de graça. Olha só, Deus revela o padrão divino dele principal. Eu preparei alguns slides que vão nos ajudar a entender isso um pouco. Deus revela o padrão divino dele principal na criação. Então, eu sempre me perguntei isso. Por que Deus usa 7 dias? Por que não 2? Por que não 30? Deus precisava do prazo para criar tudo? Não. Todo-Poderoso podia clicar os dedos. Ele podia ter feito absolutamente tudo instantaneamente ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu me pergunto, Deus descansou ao 7º dia. Ele precisava de um break? Ele precisava de uma vacation? Deus não precisava de um descanso. Ele estabeleceu isso porque Deus é preciso. Deus fez tudo em 7 dias para nos mostrar um padrão. Ele descansou no 7º dia para nos mostrar um padrão. Porque ele não precisava ser 7 dias, ele podia ter feito em 1, ele podia ter feito em 1 segundo, ele podia ter feito em 40. Ele escolheu fazer em 7. E quando a gente entende, a gente vai experimentando Deus, a gente descobre que Deus não faz nada por acaso. Nada por acaso. Então, olha só, por que Deus usou 7? Né? Deus usou 7 dias para iniciar um padrão. Então, a gente vê que existem algumas coisas que são importantes nesse aspecto. Ele cria a semente através da qual todo o restante da criação vai funcionar. Tanto que depois da primeira semana da criação, Deus não cria nada novo. Deus não cria nada novo. Tudo que precisava ser criado foi criado na semana da criação. E ele trabalha em cima daquilo que já está pronto e criado. Precisamente. Ele cria e na criação ele desenvolve um mecanismo de reprodução dentro da própria criação. Então, as árvores têm as sementes para a sua própria multiplicação. O homem e a mulher têm mecanismo de reprodução. A chuva que rega a terra tem mecanismos, ou o orvalho, né? Porque a chuva veio no dilúvio, mas o orvalho rega a terra, tem um mecanismo de reabastecimento na evaporação. O oxigênio, quando a gente respira, a gente tem o processo de fotossíntese pelas plantas que tem o mecanismo de reciclagem daquele gás, e assim por diante. As plantas nos dão o oxigênio, nós devolvemos o gás carbônico que elas precisam, e assim vai. É um exatamente, ciclo. Tudo é um ciclo, funciona nesse ciclo. Então, a gente vê como isso é relevante. Então, nós temos... Ok, então a revelação do padrão divino. Então, a gente vê Deus, na semana da criação, ele estabelece esse padrão. A gente vai ver a relevância dele. E é extremamente importante como esse padrão se manifesta.
ele trabalha por 6 dias e descansa no 7º, né? Isso está Gênesis capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3. Yeah. Todo mundo conhece a história. No primeiro dia, né, haja luz e houve luz, e aí até o último dia, no 7º dia, ele descansou. Então, Deus estabelece o sábado para o povo, para seguir o padrão estabelecido na eternidade. Então, tanto que Jesus mesmo disse, o homem não foi feito para o sábado que foi feito para o homem. Então, Deus mostra até no seu descanso alguns padrões proféticos e coisas que são importantes para ele, né? Então, por exemplo, o sábado que foi instituído por Deus institucionalmente para o povo de Israel em Êxodo capítulo 20. A gente vê, diz assim, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Ou seja, Deus está estabelecendo para o povo de Israel algo que lembrasse do que aconteceu na criação. Então, Doideira, né? Deus não precisava descansar, ele estabeleceu como um sinal, como uma pista daquilo que estava para frente. Para não deixar as pessoas se desconectarem daquele padrão. Né? Para manter uma conexão entre os filhos criados e o padrão estabelecido. Yes. E diz aqui, Porque senão, só um detalhe, porque senão, o que acontece? Todo mundo precisa descansar, não precisa? Todo mundo. Mas mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que tirar um descanso. Certamente. Né? Mas se Deus não estabelece o padrão, o que acontece? Aquele vai descansar com 15 dias, aquele vai descansar em 3 semanas, aquele vai descansar em 5 dias. Então, o padrão se perderia se Deus não estabelecesse uma regra específica para a nação, como uma espécie de comportamento, uma regra comportamental. Exatamente. Então, a gente vê, e o texto de Êxodo diz, porque o Senhor santificou esse dia. Ou seja, Deus está codificando a sua obra aqui, né? Então, a gente vê, se a gente aplicar essa medida de Salmo 90, de 2 de Pedro 3, que Pedro diz, não esquece disso. Se a gente aplicar essa medida, a gente deve encontrar o mesmo padrão da Escritura, a gente deve encontrar esse mesmo padrão da criação na história humana. 6 dias de obra seguido de um dia de descanso, ok? 6 dias de obra seguido de um dia de descanso. A gente facilmente consegue identificar se esse padrão tá na Bíblia. Então, a Bíblia confirma isso falando sobre um tempo no fim, em que a terra será livre de maldição e Cristo terá um reino de paz. E João afirma que esse tempo durará 1000 anos. 1000 anos. Então, olha só, de cara a gente vê em Apocalipse capítulo 20. O que acontece? Deus cria, trabalha por 6 dias, descansa no 7º. E a gente já vê em Apocalipse 20, João deixa isso explícito. A história vai terminar antes de entrarmos na eternidade adentro. O último acontecimento principal que vai ter, Apocalipse capítulo 20, a terra vai ter um tempo de descanso de 1000 anos. Então, a gente vê que a semana da criação está apontando para algo profético que vai acontecer lá na frente, né? Então, após João descrever a segunda vinda de Jesus, Apocalipse 19, ele descreve como será o milênio de descanso. Então, vamos ver, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 7. Então vi descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Não tem como escapar disso aqui. Não tem como. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na minha ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, por várias vezes, João é bem categórico. Aqui não tem como dizer que isso é figura de linguagem, que isso é, na minha opinião, é claro que existe um milênio literal em que a terra descansará. Exatamente. Que é... Inclusive, isso afeta profundamente como você vai enxergar o resto das profecias. Sem dúvida. Os amilenistas e mesmo os pós-milenistas, que também aceitam uma espécie de milênio literal, mas que interpreta diferente dos pré-tribulacionistas, eles acabam reinterpretando as profecias de uma forma completamente diferente. Sim. Porque esses 1000 anos fazem uma grande diferença. Sem dúvida. Por 6 vezes, João cita 1000 anos, 1000 anos. Na minha opinião, esse milênio de descanso é o cumprimento na criação do padrão que Deus estabeleceu na semana da criação. Yes, faz muito sentido. Faz sentido? Muito. Então, quando a gente vê isso, se na criação Deus estabelece esse padrão, e a gente vê de forma muito clara que Deus é arquiteto dos tempos. Como diz em inglês, God is not messing around. As eras não pegam Deus de surpresa. Deus é o arquiteto mor das eras. Olha, eu coloquei alguns textos aí, e vocês vão ver na tela de vocês. Não vai dar para ler todos, mas depois com calma você observa, dá uma olhada, busca em casa, para você ver como que esses textos estão ligados a Deus ter estabelecido os tempos e as eras. Então, olha só, Isaías 46, por exemplo, 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, foi o texto que você leu. Exato. Da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Olha só. Não tem como. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Não adianta querer tratar textos assim apenas como a figura de retórica. Isso aí é muito claro. É Não. Deus literalmente dizendo algo que a gente precisa entender para compreendê-lo melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele foi quem estabeleceu. Né, o texto de Hebreus 11, né, 1 a 3, que fala sobre, define a fé para nós, no versículo 3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não aparecem. Né? Essa palavra formado, catartizo, do grego, que significa preparar, colocar em ordem, arranjar. Paulo fala em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários. Essa palavra fez o mundo é muito forte, inclusive no versículo seguinte, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos. Olha só, fixado os tempos, do grego orizo, que significa designar, determinar, ou determinado como que por um decreto. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Né? E daí tem mais, fala sobre a autoridade de Deus, Atos capítulo 1, versículos 6 ao 7, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, o tempo determinado do fim, Daniel capítulo 8, versículo 19, ou seja,
Cristo está para ser revelado num tempo determinado. Isso está determinado. Tanto que o que acontece quando Jesus chega com os discípulos em Gadara? Os demônios ficam apavorados. Os demônios que oprimiam o gadareno ficam apavorados. E eles dizem, Senhor, o que você veio fazer aqui? Nos atormentar antes do tempo? Por quê? Tem um tempo fixado. Exato, exatamente. Né? E que eles sabem muito bem. Sem dúvida. E agora eu te pergunto, se Deus que está na eternidade, se essas coisas não fossem relevantes para Deus, não teríamos tantas referências assim sobre datas, tempos, estações e momentos que Deus já fixou previamente, já determinou previamente. Então, é muito importante que a gente entenda que essas datas são importantes para Deus. Elas são importantes para Deus. Então, a gente vê aqui no padrão da Semana da Criação algumas coisas importantes, né? Então, Deus trabalha 6 dias, descansa 7. Falamos já sobre o milênio. Então, se a gente avaliar aqui a Semana da Criação, olha só que coisa interessante. No primeiro dia, temos a separação de luzes, das luzes e as trevas. No primeiro dia. Então, se a gente for... Só lembrando aqui, sim. O texto que você falou, e eu lembrei desse texto, né? De Apocalipse 12, que diz, portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe. Ele sabe, exatamente. Ele sabe que ele não pode operar para sempre. Agora, diga para mim uma coisa. Você que é um teólogo, um escatólogo, como que a gente explica isso, sendo que o diabo também não está no tempo, necessariamente? O mundo espiritual funciona... O mundo espiritual é uma dimensão que está elevada acima do tempo. Exatamente. O sentido desse texto aqui, ele precisa de uma certa visão semântica do texto, que é a visão interpretativa do texto. Ou seja, basicamente o que Deus está dizendo é que ele restringiu a ação de Satanás no planeta Terra, que é regido pelo tempo. Deus restringiu isso dentro de um tempo específico. Exato. Ele não pode sair fazendo bem entende para sempre. Não, existe um tempo determinado e ele sabe disso. E está determinado porque Deus já fixou. Deus fixou. E acabou. Porque mesmo que Satanás continue existindo para sempre, preso no lago de fogo para sempre, ele surgiu em alguma época na história, ele foi criado. Então, o Senhor absoluto da eternidade é Deus. Isso. Então, isso que eu acho tremendo, né? Que nesse exato momento, enquanto nós estamos falando... Satanás sabe, bom, eu vou poder fazer isso, porque está permitido dentro da presciência divina, mas eu tenho pouco tempo para realizar essas coisas. Exatamente. E isso, depois nós vamos aplicar isso, inclusive, dentro desta questão das janelas que Deus abre. Sim. Por que que em certas janelas a ação de Satanás não prospera como em outras janelas? Exatamente. Porque essas coisas estão pré-determinadas, Deus determinou. Aí entra a profunda necessidade de discernimento. Por isso que um fundamento bíblico como esse que você está dando aí meu Deus, eu não tenho como dizer o quanto que isso é importante para fazer as pessoas entenderem por que Deus é cíclico, por que ele trabalha dessa forma. E a gente vê esse padrão e esse ciclo se repetirem. Então, olha só, a criação acontece em 7 dias. Aí a gente vê como que é muita coincidência, como que a história humana está... Eu vou mostrar aqui, é preciso alguns acontecimentos que estão divididos exatamente. Eras que Deus muda a sua operação exatamente, precisamente, com 1000 anos. Ciclos que terminam ao cumprir do 1000º ano profético. É impressionante. Então, olha só, na Semana da Criação, no primeiro dia a gente tem separação da luz e trevas, que é marcado pelo primeiro dia, o primeiro milênio, na queda e a separação do homem de Deus. Nós temos, no segundo dia, o firmamento dividido das águas. E nós temos o dilúvio acontecendo no segundo dia da história humana, no segundo milênio. A terra e vegetação são criados no terceiro dia.
Aí nós temos o quê? No terceiro milênio, o êxodo e a conquista da terra prometida. Aí olha só, o sol, lua e estrelas criados no quarto dia. O sol da justiça encarnado no quarto dia, no quarto milênio. Yes. É muito forte. Aí nós temos peixes e pássaros no quinto dia. No quinto milênio, nascimento da igreja e a descida do Espírito Santo. No sexto dia, animais terrenos e homem. Então nós temos no sexto milênio a volta de Cristo, o leão da tribo de Judá, o segundo Adão. Que loucura. E no sétimo, Deus descansa, nós temos o milênio da terra. Então, pastor Diego, você está dizendo o quê? Você está dizendo, então, que quando der 7.000 anos exatamente, que a gente pode, então, agendar a escatologia. Não é bem assim. Por quê? Porque a contagem de Deus é diferente. E é isso que eu queria mostrar aqui, como que a contagem de Deus é diferente. Então, olha só, 7 dias da criação. Como que o número 7 na Bíblia? 7 trombetas, 7 selos. Inclusive, os selos e as trombetas do Apocalipse acontecem no mesmo padrão Todos, que a criação e as eras da história. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Que é o quê? Eu até coloquei no slide. Nós temos Adão, Abraão e a cruz. Então, nós temos, em seguida, a segunda vida de Cristo e o milênio. Aí a gente tem 4, de Adão até a cruz, 2, a igreja, 1, o milênio. Ok. A gente tem essa, é uma divisão profética. Então, olha só, nós temos 7 selos, 7 trombetas. Os primeiros 4 dias são a preparação para a primeira vinda de Cristo, assim como na criação, Deus prepara a terra para hospedar a vida. Então, olha só que coisa interessante. 4 dias. 4 dias, 4 milênios e veio o Messias. Inclusive, o fim do quarto milênio é marcado pela crucificação de Cristo, não o nascimento de Cristo, a crucificação de Cristo. Isso é importante porque eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas quem sabe no futuro fazer um estudo preciso, como que é possível rastrear com precisão na cronologia bíblica, como que é exato essa contagem. Uau. Exato, exato. Então, olha só, nós temos 4 milênios e a manifestação do Messias, a morte do Messias na cruz. O que aconteceu na Páscoa que Deus estabeleceu? Dia 10 de Nissan, eles escolhiam um cordeiro, e o cordeiro passava quantos dias? 4 dias. 4 dias para ser sacrificado depois. Êxodo 23. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e versículo 6. Olha só. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Por que 4 dias? Meu Deus, que doideira. Por que 4 dias? Então, o que eu estou tentando mostrar é, olha como nos detalhes Deus manifesta o seu padrão. Então, a gente vê 4 dias, 4 milênios, até que se manifestasse o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E depois de 4 dias, ele é exatamente o que diz aqui em Êxodo 12, 6. O padrão é rigorosamente o mesmo. Todo o ajuntamento da congregação de Israel e o imolará. Foi o que aconteceu com Jesus. Então, nos dias 5 e 6, a vida é introduzida na terra através do Evangelho. E no fim do 6º dia é marcado pelo Cordeiro retornando com a sua noiva amada, assim como a união entre Adão e Eva. E o 7º dia é marcado pelo descanso e a humanidade desfrutando da perfeição de Deus. Então, eu estou mostrando isso aqui, não é para predizer quando que Jesus vai voltar, quando isso, quando aquilo. Claro. Não é isso. É para mostrar apenas como que o padrão está se repetindo. Essa contagem é real, ela é real, porém,
ela não está acontecendo linearmente como nós contaríamos. Exato. Porque Deus, e é o que eu vou mostrar aqui, Deus tem momentos e períodos na história em que ele para a sua contagem. Exato. Que é aí... talvez essa seja o pedaço de informação, né, a parte da informação, talvez uma das mais preciosas para a gente poder entender, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo. Por que Deus, às vezes, interrompe certas coisas e como a gente diria no popular, se finge de morto por um tempo, faz de conta que nada está acontecendo e, de repente, lá na frente ele retoma aquilo e aquilo segue. Exatamente. Exatamente. Por isso que essa base é muito importante, muito importante. Essa questão dos 1000 anos como um dia como 1000 anos, não é uma questão exclusiva nossa, não fui eu que desenvolvi isso. Isso é algo que a tradição judaica, rabinos, no decorrer da história, citam essa interpretação. Inclusive, em algumas instâncias, tem um historiador chamado Edward Gibbon, e ele confirma isso nos seus escritos, que até algumas dessas interpretações são atribuídas ao profeta Elias. E olha só que coisa interessante. No livro apócrifo, Os Segredos de Enoque, e é lógico que eu não cito, vou deixar isso bem claro, não cito isso aqui como literatura inspirada. Por que eu vou citar? Porque isso nos mostra, primeiro, que Judas citou o livro de Enoque, e Judas é inspirado, canônico, mas eu estou citando porque nos mostra como a igreja primitiva entendia certas coisas, nos dá uma pista. Exato. Então, olha só, o livro de Enoque, Os Segredos de Enoque, que é um livro apócrifo, que diz assim, diz assim, capítulo 32, versículo 1, olha só, disse-lhe, tu és terra, e a terra da qual te tirei, tu hás de retornar. Não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então, poderei tomar-te de volta por ressurreição na minha segunda vinda. Abençoei o 7º dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33, versículo 1. Designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000. E no início dos 8.000, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. Eternidade. Depois do milênio. Uau. Então, é lógico que eu não estou dizendo, mais uma vez, eu estou citando para todos que estão acompanhando aí, assistindo, eu não estou citando os escritos de Enoque como canônicos. Porém, os escritos de Enoque nos mostram como a igreja primitiva regia, como a igreja primitiva cria, né? O que representava as crenças da igreja primitiva. Então, olha só, Epístola de Barnabé, inclusive muitos acreditam que são escritos de fato de Barnabé, que viajou com Paulo. Mais uma vez, não é um texto canônico, mas olha só, porque nos diz um pouco sobre como a igreja primitiva enxergava essas coisas. Diz no capítulo 15, em 6 dias, Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia. E nele descansou e santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa. Terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumirá o universo em 6.000 anos. Pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio o atesta, dizendo, eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que serão 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Que coisa. Então, mais uma vez, eu não estou citando isso aqui como canônico.
eu estou citando isso aqui para mostrar como a igreja primitiva enxergava isso. Yes. O que é importante. Claro, lógico. É importante. E no decorrer da história nós vemos como que rabinos, estudiosos, teólogos concordam com essa visão e corroboram com essa interpretação. Então, olha só. Se a gente acompanhar essa linha de raciocínio, e é lógico que é apenas uma suposição. Então, se a gente colocar essa suposição no teste da interpretação bíblica, avaliar os padrões da Bíblia, nós vamos ver como Deus respeita essa questão de tempo. Olha só, vamos ver então a cronologia da redenção. Se seguirmos, portanto, esse padrão, vamos conferir na cronologia divina que existe um ciclo de um dia que se repete a cada milênio, dividido em 2 etapas de 500 anos. Por quê? Tarde e manhã. Tarde e manhã. Então, cada dia, tarde e manhã. Cada milênio, 2 etapas de 500 anos. Yes. Começando em Adão até o Messias. Né? Então, ali, começando em Adão até o Messias. Então, nós temos 4 dias, 4 milênios, cada milênio dividido em etapas de 500 anos. Ok? Então, vamos ver como que isso se manifesta. Uma coisa que é importante eu mencionar aqui é que cronologia é diferente de calendário, ok? Cronologia é diferente de calendário. Por quê? Porque cronologia é seletiva. Calendário não. É linear. Calendário é linear. Então, eu coloquei um exemplo aqui, inclusive esse exemplo particularmente, é um exemplo fantástico que eu achei pelo Dr. Derek Walker. Ele dá um exemplo perfeito sobre uma semana de trabalho. Numa semana de trabalho, uma semana tem 128 horas, ok? Porém, quando você trabalha 40 horas, você pode trabalhar, você diz, eu tive uma semana de trabalho, 40 horas de trabalho. Na verdade, aquela uma semana tem 128 horas de calendário. Porém, na cronologia, você contabiliza 40. É a diferença, cronologia para calendário, né? E o que é interessante, que inclusive é o princípio do jubileu, é quando você tem um feriado, mesmo que você não foi trabalhar, o feriado contabiliza horas trabalhadas. Yes. O ano tem 52 semanas, mas você não trabalha todas elas. Exatamente. Né? Exatamente, porque você tem as férias. Exato. Né? Então, essa é a diferença de cronologia. Cronologia é seletiva. Então, ali eu coloquei no exemplo. Você tem de 1h da manhã às 9 da manhã em casa, de 9 da manhã às 5 da tarde trabalhando, conta 8 horas. Depois você volta para casa, de 5 até 1 da manhã você está em casa de novo. Então, naquele dia de 24 horas, só contabilizou 8, mas passaram-se 24. Você está entendendo? Então, é a diferença de cronologia para o calendário que é linear. Então, no caso da cronologia da redenção, o fator seletivo é o quê? É o progresso do plano de redenção. Porque nós estamos acompanhando a promessa que Deus fez para Eva. O progresso do plano de redenção. Então, qualquer coisa que não contribui para o progresso do plano de redenção não é contabilizado. É considerado tempo não contabilizado. Entendeu? Então, isso é importante demais essa questão. Então, a gente já falou que a cronologia divina está dividida em ciclos de dias, que se repetem a cada milênio, a cada 2 dias, portanto, 2000 anos. Mas 2000 anos de quê? Não é de calendário, é de cronologia. Então, um evento eleva o clímax da história da redenção. Então, a gente tem essa questão, essa diferença de cronologia e calendário, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, porque um outro princípio importante, o primeiro princípio é cronologia seletiva. O segundo princípio é o princípio do jubileu. Então, o princípio do jubileu, isso aqui é interessantíssimo. Inclusive, surgiu dos estudos de um rabino chamado Edward Denny, que em 1818 ele profetizou o retorno do povo judeu para Israel, 130 anos antes de acontecer. Por que ele profetizou? Porque ele fez o que Daniel... interpretou os padrões. Ele interpretou os padrões. 130 anos antes, Edward Denny profetizou e disse...
o povo de Israel vai retornar à sua terra 130 anos antes, 1818. Então e aí o que acontece em 1948? A promessa se cumpre exatamente 130 anos antes, depois de Edward Denny. Edward Denny deixou para nós um fundamento importante, que é o entendimento de como funcionava o jubileu. Isso aqui é maravilhoso. Então, o que era o jubileu? O jubileu foi aí a gente vê de novo o padrão de 7, né? 7 dias, 7 trombetas, 7 selos. Né? Os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes que a gente tem que perdoar? 70 vezes? 7. A gente tem 7 semanas de 7 semanas de 7 anos, que é justamente o princípio do jubileu que Deus estabeleceu. Então, olha só, Levíticos 25, versículo 1. Isso aqui vale a pena ler, é um texto um pouco longo, mas vale a pena ler. Olha só, disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará no teu campo, e 6 anos porás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o campo, não semearás o teu campo, nem porás a tua vinha, o que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, a teu servo, tua serva, o teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, aos animais que estão na tua terra, todo o teu produto será por mantimento. Então, olha só, Deus estabelece primeiro semana de anos, ou seja, a cada 6 anos vocês trabalham. No 7º ano a terra descansa. Então, nós temos a semana da criação, aí Deus estabelece semana de anos, aí Deus ainda vai um passo além, estabelece o princípio do jubileu, que são semana de semanas, que são 7 ciclos de 7 anos. Olha só, seguindo no texto, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Agora, aqui que está a chave, o cuidado para entender isso. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, e nele o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis uvas das vinhas não podadas. Então, Deus estabelece semana de anos, e aí Deus estabelece 7 ciclos de 7 anos, e a cada 7º ciclo de 7 anos tem um ano de jubileu, que seria o 50º ano. Agora, olha o segredo, é o seguinte, o que aconteceria se o povo de Israel, que é o que muita gente acha que contava 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49, e aí virava o ano, o 50º ano seria o ano do jubileu, certo? Mas se a gente contasse o 50º ano, estragaria a contagem seguida de 7 anos. O ano do jubileu não podia ser contado o 50º ano. Ele tinha que ser um ano extra. Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 1. O próximo ano tem que iniciar a próxima contagem. Então, como que acontecia o ano do jubileu? Está no texto. O ano do jubileu começava no dia da expiação. Exatamente. O ano do jubileu começava na metade do ano. Então, o ano do jubileu não era o 50º ano do calendário. Era apenas o 50º ano da cronologia divina. Então, eu coloquei no gráfico a manifestação dessa verdade, que nós temos o ano do jubileu, ele sentava em cima
entre a metade do 49º e a metade do primeiro ano da próxima contagem. Então, enquanto o povo contava 49, Deus contava 50. Aleluia! O povo contava 49, Deus contava 50. Por isso que Deus diz, o ano é meu. O jubileu é meu, ele pertence a mim. Verso 9, né, que fala da expiação. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. No dia da expiação. Então, ou seja, o ano do jubileu começa na metade, ou ao 10º dia do 7º mês. E a partir daí, começa o ano do jubileu, sendo que o 49º ano não terminou ainda. Então, a gente tem o ano do jubileu, ele senta em cima. Então, Deus conta 50, mas o homem conta 49. Então, para Deus, na cronologia divina da redenção, Deus conta o 50º ano, quando o homem conta apenas 49, porque o 50º ano pertence somente a Deus, é santificado para ele. Então, o que é que a gente encontra? Vamos colocar isso aqui, vamos trocar isso aqui em miúdos. 49 anos de calendário é 50 anos para Deus. 98 anos de calendário é 100 anos de cronologia, por causa do jubileu. 490 anos de calendário 500 anos são 500 anos de cronologia, porque são 10 jubileus. Meu Deus. 980 anos de calendário, 1960 anos de calendário são 2000 anos. Então, o que a gente encontra? A gente encontra que, meu Deus, e é tão perfeito isso, por quê? Porque o jubileu se cumpre em quem? Em Jesus. Tanto que, a partir da cruz, a contagem deixa de ser 490 e passa a ser 500. Porque o jubileu já está cumprido em Cristo. Ele é o antítipo do jubileu. Então, olha só que coisa fantástica. Eu não tenho tempo de entrar nos miúdos, mas eu posso dizer com precisão, do Êxodo até a dedicação do templo são 490 anos. Isso, bíblica, textualmente, é fácil de provar. Da dedicação do templo até o decreto para reconstruir Jerusalém, porque inclusive não é o decreto de Neemias, Não, é o decreto de Esdras. De Artaxerxes. Né? É o decreto que foi dado para Esdras. Exato. Neemias vem, se eu não me engano, 13 anos depois de Esdras. Exatamente. Então, é o decreto de Esdras. E não é o de Ciro também, que é o que as Não, pessoas confundem. é o de Artaxerxes. É o de Artaxerxes. Então, 490 anos. E isso é preciso. E aí, do decreto de Artaxerxes até a cruz de Cristo, mais 490 anos. Então, nós temos, precisamente, isso aqui é fantástico. Meu Deus do céu, não tem como ignorar uma coisa dessa. Nós temos... E muito menos tratar isso como coincidência. 10 jubileus. Aí olha como que é fantástico. A cada cumprimento de um grande jubileu, que é o cumprimento de 10 jubileus, nós temos um evento liberador. Um evento que é o Êxodo, um jubileu para o povo. Nós temos a dedicação do templo, a glória de Deus se manifestando, sacrifícios, o sacrifício que Salomão fez, a glória de Deus se instalando no templo, é um jubileu para o povo. Nós temos o decreto de Artaxerxes autorizando Esdras para restaurar a cidade, jubileu para o povo. E nós temos a crucificação de Cristo, o maior dos jubileus. Não tem como. Então, nós temos como que o número 490 é um ciclo perfeito de perdão e restauração. E isso explica a cronologia da redenção medida em ciclos de 490 anos. Né? Então, olha só, Mateus 18, versículo 21 e 22. Os discípulos perguntam para Jesus, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Né? Pedro aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não é interessante a pergunta de Pedro dizer 7 vezes? Porque o número 7 está entranhado na cultura judaica. Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 10 jubileus.
aleluia! Meu Deus do céu. Então, e é fantástico. E aí o que acontece? Em Daniel capítulo 9, nós temos a profecia de quantas semanas? 70 semanas. 70 semanas de Daniel. 70 vezes 7? 490. 490. São semanas de anos, né? Só para o pessoal saber. Exato, semanas de anos. Esses números estão se repetindo, não é por coincidência. Claro que é não. porque Deus respeita essa questão cronológica que Ele mesmo estabeleceu. Yes. E aqui eu não vou entrar em questões interpretativas sobre as 70 semanas de Daniel, porque não é o propósito da nossa fala. Não. O meu propósito é mostrar apenas como Deus leva isso a sério, porque esses números não estariam tendo esse número de reincidência se Deus fizesse as coisas ao léu, Exatamente. desconectadas. Exatamente. Né? Então, na graça, o jubileu não conta. Por quê? Porque se cumpriu em Cristo. Então, não tem jubileu depois da cruz, porque nós estamos agora em Cristo, na graça. Cristo é o cumprimento do jubileu. Então, vamos colocar né, isso que foi apresentado, essa informação no teste. A gente tem, então, os 490 anos, que são 10 jubileus do êxodo à dedicação do templo até o decreto de Artaxerxes, do decreto até a cruz de Cristo. 490, 490, 490, 490. Que no nosso calendário é 490, mas na cronologia divina são 10 jubileus, 500. então que são 500, são 2.000 anos. Exato. Para Deus. Para Deus. Então, o que a gente percebe? Que de Adão até Abraão, nós temos que ter também 2.000 anos, para a coisa fazer sentido. Isso. Então, olha só, vamos continuar o teste. 2.000 anos na cronologia da redenção, de Adão até Abraão. Vamos ver se isso se encaixa. Então, olha só, o que diz? Judas capítulo 1, versículo 14. Judas 1, 14. Quanto também a estes... quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Enoque foi quem? O 7º depois de Adão. Dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então, Judas nos ajuda a identificar, através inclusive dos escritos de Enoque, Judas nos ajuda a identificar que Enoque foi o 7º depois de Adão. Ok? Então, isso vai ajudar a gente na cronologia. Então, vamos acompanhar isso. Eu, inclusive, coloquei aqui a cronologia. Depois, quem estiver assistindo, pode olhar os textos, porque eu coloquei todos os textos alinhados, mas para que todos percebam. Então, nós temos de Adão até 7, porque a forma correta de medir cronologia não é quantos anos a pessoa viveu. Certo. Porque senão a gente tem uma contagem dupla. Yes. O certo é do nascimento até a passada do bastão da linhagem messiânica. Yes. Porque é quem a Bíblia está acompanhando. Exatamente, porque a Bíblia está rastreando Isso. aquela promessa do jardim, Preciso. de que da semente da mulher nasceria Precisamente. o Messias. Então, a gente não precisa acompanhar até o fim da vida de Adão, a gente acompanha até a passagem do bastão. Exato. De Adão para 7. Então, Gênesis 5:3 afirma para a gente, Adão tinha 130 anos depois da queda. Vamos reformular isso aqui. Yes. 130 anos depois da queda, Yes. Adão concebe 7. Ok? Então, 7 para Enos, 105 anos. Gênesis 5:6. Enos para Cainã, 90 anos. Gênesis 5:9. Inclusive, isso aqui, eu já vi postado em lugares aí, gente falando que cronologia bíblica é chata. Esses textos de cronologia bíblica dá sono. Doido. Isso aqui está tudo na cronologia. Tudo profético. Tudo profético. Então, Maalel, 70 anos, Gênesis 5:12. Depois Jared, mais 65. Depois Enoque, 162. Matusalém, 65. E lógico que a gente sabe, por exemplo, que Enoque não morreu, andou com Deus, Matusalém viveu 969 anos, mas nós estamos contando a passagem do bastão. Ok? Exatamente. Para a cronologia seguir na contagem sem dobrar anos. Exatamente. Ok? Então, Matusalém 65, mais Lameque, que tinha 127 anos quando teve Noé, que teve 182 anos quando teve Sem. Inclusive... Só para o pessoal entender como que isso faz sentido, se a gente for usar, por exemplo, eu e você como um exemplo, né? Eu tenho 55 anos de idade. Você tem 30, vai fazer 31. Isso. Né? Você tem 30, então. Eu tenho 55. Se eu pegar meus 55 e somar os seus 30,
vão dar 85. Exato. Ou seja, não bate. Eu não vivi 85 anos ainda. Mas se eu pegar a data em que eu te gerei, Isso. né? Eu tinha 24. 4 anos. Isso. Então, se eu pego a Eu me idade lembro. que... Você lembra, né? Se eu pegar a idade que eu te gerei e somar a sua idade atual, Isso. vai dar exatamente 55 anos. Exatamente. Então, só para o pessoal entender como que esse raciocínio é lógico e faz sentido. Isso, exatamente. Ele é matemática. A matemática não mente. Perfeito. Não é? Perfeitamente. Então, voltando aqui, ok? Lameque tinha 182 anos quando gerou Noé. Então, vamos lá. Mais Noé, quando gerou 100, 502 anos. E a cronologia vai seguindo. Inclusive, essa questão de Noé, Sem e Jafé é uma questão interessante, porque tem 2 anos de diferença aqui que a gente tem que tomar cuidado. Muita gente acha que Sem era o primogênito, mas não. Porque, ó, Gênesis capítulo 10 e versículo 21. Indica que Jafé pode ter sido o primogênito. Exatamente. Cita isso, afirma. E Sem, que foi... Gênesis 10, 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho, Jafé, também lhe nasceram filhos. Então, nós temos Sem, inclusive essa questão na tradução em português, essa questão, é porque eu não tenho tempo para entrar nesse detalhe aqui. A tradução em português, ela cita isso de uma forma engraçada. E no original a gente tem, com precisão, o esclarecimento, que de fato Jafé era o mais velho. E se a gente traçar pela cronologia, pela contagem do dilúvio, porque Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio, e se a gente fizer a contagem conforme está no texto, a gente vê que de Jafé para Sem tem 2 anos de diferença. Portanto, Noé tinha 502 anos quando teve Sem, ok? Sem tinha 100 anos quando nasceu Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Isso significa que Sem tinha 98 anos quando o dilúvio... Sem tinha 92 anos no dilúvio. Porque o texto diz que Arfaxade nasceu, ele tinha 100, e Arfaxade nasce 2 anos depois do dilúvio. Ok? Então, Sem tinha 98 anos no dilúvio. Quando Noé tinha 600 anos no dilúvio, Gênesis 7, 6. Então, 600 menos 98 é igual a 502, que é de onde a gente tira esse número de 100. Ok? E 100 aqui é muito número, né? Sem o nome. Sem o indivíduo. Então, isso é prova de que Jafé era 2 anos mais velho, ok? A tradição judaica, inclusive, defende veementemente que Melquisedeque, que derrotou Nimrod, era 100. Né? Não vamos entrar nessas questões. Vamos lá. O dilúvio, então, de 100 até o dilúvio, 98 anos. Arfaxade, 2 anos. Arfaxade teve Salá com 35 anos. Depois Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. E quando Terá teve Abraão, que era Abrão, 130 anos. Gênesis 11, 26. Ok? Então, aqui fica interessante, olha só. Terá morreu com 205 anos, que foi quando Abrão saiu para Canaã. A Bíblia diz que Abrão tinha 75 anos quando ele foi para Canaã, portanto, 205, que ele morreu com 205, menos os 75, 130. Ok? Perfeito. Inclusive, Atos 7, 2 a 4, nos esclarece essa questão. Né? Atos 7 diz assim, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para a terra em que agora habiteis. Ou seja, Deus chamou Abrão em Harã. Em Harã ainda, né? E Terá, seu pai, foi e parou em Harã, habitou ali, morreu ali. Depois da morte de Terá, Abrão, então, foi em direção à terra que Deus havia lhe prometido. Então, nós temos, se fizermos a soma de todos esses números, nós temos 2008 anos.
Uau. Então, nós temos um problema aqui. Porque, de acordo com a cronologia, tínhamos que ter 4 períodos de 409. De 490. Yes. Mas nós não temos 1960, nós temos 2008. Então, nós temos 48 anos sobrando. Aonde estão esses 48 anos? A diferença está, isso aqui é profético também, porque a diferença está em saber que Adão, quando teve Sete, tinha 130 anos. Ok? Então, a diferença está entre Abel e Sete. Ok. A diferença está aí. Então, a gente tem que fazer algumas inferências para chegar nesse número, mas presta atenção comigo, ok? A diferença está entre Abel e Sete. Por quê? Porque quando Caim mata Abel, não tem semente da linhagem messiânica. Certo. Aí entra a questão da pausa na contagem. Oh, Jesus, precisamente. Então, quando Caim mata Abel, que era detentor do bastão, a contagem de Deus interrompe, porque não tem semente. E porque ela não é linear. E aí o homem continua contando o calendário, mas Deus pausa. Deus dá pausa. Então, mesmo que passaram 2008 anos, nós temos Deus interrompe, pausa a contagem. Não, peraí, isso aqui para mim não está contando na redenção. Então, por isso que é possível Deus contar 1960 e o homem conta 2008. Porque não tinha janela de semente de redenção aberta. Aí agora vamos ver como que a gente chegou nesse número. Pode falar. Eu só quero adicionar uma coisa, que o que você está falando é tão profundo e verdadeiro que me reporta para Jonas, por exemplo. Deus chega para Jonas e fala, Jonas, levanta, vai para Nínive, né? E clama contra ela e tal. Ah, não vou, não vou. Ele vai, sai do plano de Deus, entra no navio para ir para Tarsis. O engraçado é que durante esse momento que ele desvia do propósito, Deus não se manifesta. Exatamente. Deus não aparece na jogada. Exato. Aí o texto que começa como um relato profético passa a se desenvolver como um relato histórico. Isso, meu Deus. Olha que coisa profunda. Até que Jonas se alinha. Até que ele se arrepende lá no ventre do peixe e tal. Quando o peixe vomita ele, é que Deus volta a falar. A contagem recomeça. Vai para Nínive, tarará, e clama contra ela. Deus retoma exatamente no mesmo ponto em que ele calou-se quando Jonas saiu do plano. Precisamente. Então, vamos ver então onde estão esses 48 anos. Meu Deus. Ok? Vamos lá. Olha só. Existe uma tradição judaica, fortemente defendida no judaísmo, que Adão e Eva tiveram Abel no primeiro jubileu. Ok. O primeiro jubileu é quando? Vamos ver 49 anos. 49. Mas não com 49 anos completos. Cadê o jubileu, Jesus? Não. Aqui. Aí, voltou. Aí. Aqui. Não com 49 anos completos, 48 e meio. Isso. Então, mais de meio. Um pouco mais de meio. Então, nós temos, a tradição judaica diz que Abel, e vamos seguir essa suposição para ver aonde a gente chega. A tradição judaica diz que Abel nasce no primeiro jubileu, 48 anos e meio. Então, vamos dizer que 48 anos e meio depois da queda, Adão tem Abel. Aí, o que acontece? Abel é um tipo de Cristo ao nascer. Nasce no jubileu. Isso. Se a gente acompanhar essa suposição. Yes. Não está no texto, mas estamos acompanhando a suposição. Então, Abel nasce no jubileu, é um tipo de Cristo, porque Cristo é o jubileu. E Abel é tipo de Cristo não apenas ao nascer, mas também ao morrer. Yes. Se Abel é tipo de Cristo ao nascer e ao morrer, a gente pode facilmente inferir que ele morreu com 33 anos e meio. Então, aí a gente pega 48,5 mais 35,5, 82. O que a gente descobre?
é possível que Adão tinha 82 anos quando Abel morreu. Ok. Se ele tinha 82 quando Abel morreu, 82 depois da queda, Yes. quando Abel morreu, e 130 quando nasce Sete, significa que nós temos 48 anos não contados. Você está me acompanhando? Claro, perfeitamente. Então vamos lá. Então, esses são os 48 anos. Então, ou seja, nós temos os 2008, isso é só entre Adão e Abrão. Os 2008 menos 48 anos entre Abel e Sete. Não contados? Não contados, 1960. Desce a contagem para 4. Mais os 40 jubileus, 2000. Yeah. 2 dias. Yes. Aí nós temos a história o mistério de Enoque e Matusalém. O mistério de Enoque e Matusalém é fantástico, porque em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus tomou para si. O que acontece quando um homem anda com Deus nesse nível? Ele se torna conhecedor de coisas que não são conhecidas ao homem comum. Muito profundas. Então, a gente tem Enoque, que recebe e a gente sabe disso, a gente sabe que Enoque recebeu uma revelação do juízo de Deus que viria sobre a terra, e Deus estava protegendo a semente da promessa de ser corrompida. A terra estava debaixo de uma corrupção intensa, e Deus estava protegendo a semente da redenção para que a contagem continuasse. Aí o que acontece? Judas 1, 14 e 16. Mais uma vez, citação do livro de Enoque. Olha só. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Esse foi o texto que eu li lá atrás. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Então ele está citando algo que Enoque teria dito. E mesmo que Enoque não é inspirado, mas se Judas, que é inspirado, inseriu esse texto de Enoque, isso aqui no mínimo a gente precisa prestar atenção nele. Isso aqui tem que chamar nossa atenção. Yes. Então, olha só, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Esse texto que eu estou lendo, ele é uma extração de Enoque que está no compêndio canônico, em Judas. Ok? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, aqui nós sabemos de fato que Deus falou para Enoque que tinha um juízo vindo, que seria o dilúvio. Yes. Aí olha só que coisa fantástica, mas Deus precisava de Noé. Né? Em Gênesis capítulo 6, fala que Deus encontrou Noé e sua família justos. Então, o maior sinal da profecia de Enoque, porque Enoque recebeu essa revelação de Deus, tem um juízo vindo para lavar o planeta dessa iniquidade. Aí qual o anúncio que Enoque fez? Porque Enoque viveu 365 anos e depois foi assunto aos céus. Então, qual o anúncio que ficou na terra como comunicado dessa revelação? Matusalém. Matusalém, filho de Enoque. Oh, Senhor, maravilhoso. A palavra, o nome de Matusalém significa, sabe o quê? Quando ele morrer, virá um derramamento. Meu Deus. Agora, olha só. Enoque coloca no seu filho o nome da revelação que recebeu de Deus. Quando ele morrer, virá um derramamento. Então, a vida de Matusalém se torna uma profecia ambulante. Enquanto Matusalém era vivo, a palavra de Enoque não se cumpria. Porque quando ele morrer, virá um derramamento.
Para isso ser fato, para essa profecia ter se cumprido, a gente tem que então traçar isso aqui e descobrir que Matusalém morreu antes do dilúvio. Eu vou ainda mais longe. Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, olha só. Matusalém viveu 969 anos. Então, olha que coisa fantástica. Enoque diz, no ano que ele morrer, virá o derramamento. Aí, o que acontece? Olha a misericórdia de Deus, que coisa fantástica. Matusalém se torna o homem que mais viveu. Porque o juízo viria no fim da sua vida. Então, o que Deus fez? Deus prolonga os dias de Matusalém para que a terra experimentasse o máximo da janela de misericórdia possível. Meu Deus. Então, Matusalém vive 969 anos. Mas vamos traçar isso aqui, então. Olha só. Jesus, maravilhoso é o Senhor. Então, olha só, nós temos Lameque, que é pai de Noé. Pai de Noé. Lameque, 187 anos. Lameque, depois 182 anos Noé, voltando a cronologia, que inclusive está na tela ali para o pessoal, ok? Então nós temos Lameque, cadê que eu não estou enxergando, está muito pequenininho ali. Isso, Lameque, ok. Então, de Lameque de Matusalém para Lameque, ok? Então vamos lá, de Matusalém para Lameque, 187 anos. Então olha só, Matusalém tinha 187 anos quando nasceu Lameque. Lameque para Noé, Lameque tinha 182 anos quando nasceu Noé. Noé para o dilúvio, Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Se você somar 187, mais 182, mais 600, dá exatamente 969. Meu Deus. O que significa que Matusalém morreu no ano do dilúvio, precisamente. Exatamente. Então a gente vê como Deus leva a sério essas questões de datas. Como Deus leva isso a sério. Então nós temos um grande jubileu entre nós temos um grande jubileu nós temos um grande jubileu entre a queda de Adão até deixa eu voltar aqui. Isso, nós temos dois grandes jubileus entre a queda do homem e o dilúvio, dois grandes jubileus do dilúvio ao êxodo, o que nos levam aos 2000 anos, ok? Desculpa, ao êxodo não, a Abraão. E aí de Abraão ao êxodo, mais um grande jubileu, e depois do êxodo à crucificação de Cristo, mais 1000. Yes. Então, a gente vê essa cronologia evoluindo, né? Eu posso avançar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Ok, então, nós alcançamos então a questão do mistério de Matusalém, como que Matusalém vive o tanto de tempo necessário. Deus, se Noé demorasse 500 anos para construir a arca, Matusalém teria vivido mais 500 anos. Ia estar lá firme na rocha. Esse Deus é fantástico. Por quê? Porque Deus não viola essas coisas. Não Deus não viola essas coisas. Então, vamos ver então a cronologia do Êxodo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre avivamento. Se a gente olhar o texto, a gente comparar alguns textos, muita gente acha que o povo ficou cativo no Egito por 430 anos. Mas, na verdade, a gente acaba tendo uma compreensão completa quando a gente avalia vários textos, e a gente avalia também o original, a gente descobre que, na verdade, 430 anos, inclusive Paulo deixa isso muito claro em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 16 a 17. Paulo diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão,
Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Yes. Então, o que isso significa? Se Deus promete a Abraão a lei, e a lei veio 430 anos depois, isso significa o quê? Que é 430 anos entre Abraão e a lei. Yes. Então, o povo não pode ter ficado 400 anos no Egito. Exato. Ok? Há uma discrepância. Há uma discrepância. E essa discrepância é fácil de se explicar. Porque, por exemplo, a mãe de Moisés, ok? Mãe de Moisés era Joquebede. Joquebede era filha de Levi. Filha de Levi. Irmã de Coate. Joquebede era irmã de Coate. Yes. Então, ou seja, de Levi que foi com José para o Egito. Na época, José, seus irmãos, Benjamim, a história da taça, José governou o Egito, e todo aquele contexto, Levi estava naquele contexto, Gênesis 45, 46. Yes. Então, de Levi até Moisés, não tem 430 anos, porque Joquebede não teve Moisés com 400 anos de idade. Correto. Corretíssimo. Entendeu? Então, a gente vê o seguinte, e isso está em Êxodo capítulo 6, versículos 16 a 20, para quem quiser acompanhar. Diz assim, são esses os nomes do filho de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E aos anos da vida de Levi foram 137 melhor. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Iscar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher Joquebede, sua tia. Ou seja, se Amrão, filho de Levi, casou com Joquebede, que era tia, Joquebede, então, era irmã do pai de Arão, que era Levi. Tá vendo por que a genealogia bíblica é tão importante? E as pessoas ignoram por isso, porque acham chato. Então, ou seja, Joquebede, mãe de Moisés, era irmã de Levi. Então, aqui a gente já tem uma certa noção. Então, por ser o mais velho, José, filho de Jacó, José era 4 ou 5 anos mais velho do que Levi. José mais novo. Mais novo do que Levi, ok? Levi se mudou para o Egito, ele tinha 44 ou 45 anos. Levi. Okay. José, então, tinha 39. Ok. Levi viveu lá 137 anos. Joquebede teria tido Moisés com cerca de 250 anos para somar os 430 anos de Egito. Então, isso nós não temos indícios textuais a respeito disso. Yes. Ok? Então, nós vemos então, Paulo esclarecendo essa questão, que Abraão recebe uma promessa que 430 anos depois se cumpriu com a lei. Ok? Abraão, quando recebeu essa promessa, tinha 75 anos. 75 mais os 430 da lei, 505. E então nós temos mais uma discrepância. Porque entre Abraão e o Êxodo, nós estamos falando que é um grande jubileu, 490. A gente acabou de somar 75 anos de Abraão, 430 da promessa da lei, que é o Êxodo, ok? Então, 430 anos, nós temos 505. Então, existem 15 anos não contabilizados. 15 anos não contabilizados. Ok? Então, aonde estão esses 15 anos? Ok? 75 Abraão, 430 entre Abraão e a lei. Então, 505, você está me acompanhando. Esses 505 estão aonde? Os 505 é a diferença entre Ismael e Isaque. Os 15. Os 15 anos.
Porque é quando o bastão não tinha mão. Não tinha para quem passar. Meu Deus do céu. Ou seja, basicamente a mesma situação que acontece por ocasião de Caim. Exato! Deus para a contagem, porque não tem para quem passar o bastão, ele para a contagem. Precisamente. Que coisa. E a evidência é textual. Então, olha só, Gênesis 16. Olha só, Gênesis 16, 3 e 4. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, vamos lá. Abrão habitou em Canaã 10 anos e depois coabitou com Agar. Yes. Ele foi para Canaã com 75, mais 10... 85. 85. Então, Yes. Abrão tinha 85 anos. Ok. Agora, Gênesis 21, 5. 21:5. Vamos lá. Ei, mistério que eu gosto demais desse Eita, negócio. Jesus. Vai lá. Tinha Abraão, quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque por filho. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 15 anos. Bum. Então, ou seja, nós temos 505, menos 15, 490. Exatamente. Então, queridos, não tem como isso ser coincidência. Deus do céu. Jesus. Não tem como isso ser coincidência. Nós temos 505 calendário, mas cronologia são Cronologia 490 divina. mais 10 jubileus. Porque o jubileu, lembra, o jubileu conta para Deus. Então, o êxodo é um tipo de jubileu cumprido em Cristo. É interessante. 490 é como anos. se Deus, aí eu sou de novo forçado a reportar para Jonas, é como se Deus ignorasse completamente o tempo em que o seu plano não está em execução. Exatamente. Ele ignora completamente, ele não conta. Exato. Isso aqui não faz parte da minha contagem. Exatamente. Então, o que a gente vê? Na história, nós vemos janelas de Deus, que Deus mantém aberto por certo tempo. Agora, quando não tem semente da redenção, Deus fecha a janela e para a contagem. Que, inclusive, é outra explicação para o fato de não aparecer o nome de Deus no livro de Esther. Eu ouvi uma explicação impressionante, que eu nunca tinha pensado nisso. Se o decreto que dá a ordem para restaurar Jerusalém é o decreto de Artaxerxes, significa que durante o livro de Esther, o foco de Deus estava de volta em Jerusalém. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso na vida. Uau! O Jonathan Kahn diz isso. Meu Deus! Por que não tem o nome de Deus no livro de Esther? Porque o foco de Deus já estava de volta em Jerusalém. Porque já tinha saído a ordem. Então, quando sai a ordem para restaurar Jerusalém, Deus tira o foco da Babilônia, ou Pérsia, seja lá o que for, Deus tira o foco dele e volta o foco para Jerusalém. Porque retoma a contagem. O spotlight segue. Segue. Inclusive, é porque eu não tenho tempo aqui para mostrar, porque nessa questão do cativeiro babilônico, nós temos algumas diferenças. Quando eu mencionei do êxodo, a dedicação do templo ao decreto de Artaxerxes, do decreto até a cruz, nós temos discrepâncias. Todas elas são textualmente provadas. Explicadas. Pausas na contagem. Oh, my God. Pausas da contagem. Enfim, se a gente continuar, nós vamos ficar falando disso aqui forever. Yeah. Mas muito maravilhoso, deixa eu só adicionar isso. É muito maravilhoso porque um vídeo dessa natureza dá para as pessoas uma localização profética. Sim. Dentro desses ciclos de Deus. Porque é muito fácil chegarmos aqui e dizermos, irmãos, estamos vivendo um tempo maravilhoso de Deus, Deus revelou isso, falou aquilo, cumpriu isso aqui, tal, essa Páscoa, aquele Pentecoste, estamos vivendo assim, assim, assado. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mostrar biblicamente que aquele é o padrão comportamental de Deus. Sim. Que Deus se comporta assim. Ou se comportou assim ao longo da história. Eu falando sobre a diferença entre Abel e Sem, e Abel e Sete, tem uma tradições judaicas que são extremamente confiáveis, tidas como relatos históricos quase, que crê-se que
Abel tenha nascido na festa de tabernáculos e morreu na Páscoa. Então, é lógico que todas essas são suposições, tradições históricas. Nós não podemos fazer afirmações a esse respeito. Mas eu não duvido nada que Deus tenha usado Abel como tipo de Cristo, que morreu com 33 anos e meio na Páscoa. Nos seus mínimos detalhes. Por quê? Porque possível. Deus, nesses detalhes na história, Ele mostra o quão minucioso Ele é. Para cumprir Isaías 46:10. Exatamente. Eu mostro o fim desde o começo. Certamente. Eu revelo o fim desde o começo. Certamente, certamente. Enfim, isso nos Porque, mostra... embora sejam coisas que que não dá para provar, botar o dedo em cima e provar, Sim. mas você segue um raciocínio tão coerente, tão lógico daquilo, que te permite aceitar que aquilo é plenamente possível. Sim, sem dúvida. Plenamente possível. Sem dúvida. E nós não estamos aqui fazendo uma afirmação teológica necessariamente, não é um estudo teológico. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem profética de que estamos tendo uma experiência sobrenatural, observando que, assim como esses homens do passado viveram, como Enoque viveu, Enoque com Matusalém, assim como observamos a contagem de Deus prosseguindo, dando pausa, interrompendo, prosseguindo de novo, dando pausa, prosseguindo de novo, e como que Deus cumpre em datas específicas. E nós identificamos também que estamos em uma janela específica de misericórdia e de graça de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, podemos correr o risco, se não estivermos, como estávamos falando mais cedo, se não estivermos posicionados para participar daquilo que Deus quer manifestar, a gente pode correr o risco da contagem de Deus, do avivamento, ter que dar uma pausa, por causa de uma geração mal posicionada. Meu Deus. É o que a gente vê em Hebreus capítulo 4, quando o escritor aos Hebreus cita a geração de Moisés no deserto, né? E ele diz, temamos, quer ver, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha só. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé que naqueles que a ouviram. Esse eles era a geração de Moisés. Exato. A geração que ficou com o relatório dos 10 espias, ao invés de ter entendido que a palavra de Josué e Caleb estava diretamente ligada a uma janela de Deus. Ou seja, Deus já tinha preparado aquele tempo, aquele momento, aquela estação para o povo vencer e conquistar e para o inimigo perder. O inimigo estava pronto para perder, mas o povo não estava pronto para conquistar. E essa janela, essa oportunidade é o momento que nós estamos vivendo agora, algo muito similar. Exato. Que é algo que eu quero muito que você fale um pouquinho mais sobre a sua experiência lá em Los Angeles e a profecia do pastor William Seymour, porque depois de toda essa base que temos, entendemos que Deus não ignora essas datas e essas promessas. E a intenção de Deus é cumprir tudo na íntegra conforme foi estabelecido. Exatamente. Dentro da janela.